Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. E antes de começar o cast de hoje eu tenho alguns recados. O primeiro deles é para agradecer a todo mundo que continua apoiando o Dev na Estrada lá na plataforma Apoia-se. Se você não sabe do que a gente está falando, entra lá em apoia-se/Dev na Estrada. Ou você pode entrar num link lá no nosso site, um link no topo do lado direito, tem lá Quero Apoiar. Você vai ser redirecionado para a plataforma do Apoia-se e vai ver quantas pessoas estão apoiando a gente lá. Já são 58 pessoas que estão apoiando o nosso projeto. Tá bem legal, a gente está batendo já a terceira meta novamente. E lá tem algumas recompensas, tá? Se você doar R$2, R$5, R$20, você tem algumas recompensas que a gente dá no Dev na Estrada, tá? R$5 aí você vai estar participando das promoções que a gente solta todo mês para os apoiadores. R$20 ou mais você vai estar participando aí de um grupo do Telegram que a gente tem lá, uma galera, gente boa, que a gente conversa sempre lá. Também, lógico, vai estar participando dos sorteios, tendo esse valor de apoio também, tá? Outro recado que eu queria dar é que nessa semana ainda segue os sorteios que a gente está fazendo dos ingressos, tá? Então são 2 ingressos para o Brasil JS e um ingresso para o Front em Sampa, beleza? Tem um Typeform lá, pessoal. Tem poucas pessoas que estão participando, então grandes chances de você ganhar aí, né? Ainda tem poucas respostas lá. Então vamos lá que semana que vem a gente vai sortear isso aí. E último recado, a gente quer falar que a gente começou a vender aí camisetas do Dev na Estrada, então a gente tem 2 modelos novos ali, são parecidos, um com algumas coisas de front-end e outro um modelo mais para o back-end. A gente vai estar colocando no nosso site /lojinha, vai estar lá a venda, a gente já começou a soltar ali no Twitter que a gente já está vendendo. E hoje, sexta-feira, aí a gente vai estar lançando a venda dentro do Mercado Livre. A gente viu que vai ficar melhor, então a gente está tendo essa solução aí para conseguir vender as camisetas para vocês e depois criar algo melhor. A gente vai evoluindo com o tempo, aí vai evoluindo com vocês. Beleza? Obrigado por feedback de todo mundo aí que deu no Twitter, que foi falando pra gente, a gente está melhorando sempre. Então, vamos lá, espero que gostem do cast de hoje. Bora lá! Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e nosso convidado de hoje é o Davidson. Olá, pessoal. Fala aí, Davidson, beleza? Primeiramente, cara, muito obrigado aí por participar do nosso podcast aí, por ter aceitado o nosso convite. E, cara, se apresente aí pro pessoal. Eu que agradeço o convite de estar participando aqui do Dev na Estrada. Já vim escutando há um tempo com entrevistas bem interessantes que estavam tendo e tendo a honra de participar hoje com vocês. Muito legal. Bom, eu sou de Recife, acho que já dá para perceber um pouco pelo sotaque. Um pouco do sotaque de Recife com um pouco do sotaque do Rio já, por ter morado lá 5 anos. Quando eu passei esse tempo trabalhando apenas na Globo.com, apenas nessa empresa. Foi uma época boa também ter passado esse tempo lá, aprendi muito com a galera, conheci muita gente e de bastante aprendizado. Eu comecei do modo amador ali, no modo sobrinho, desde 2001, mais ou menos. Então, na época ainda era front page, né? Não era essa vida boa que hoje a gente já tem na época o browser bom era Internet Explorer, né, basicamente. Era o único, basicamente, né? Exatamente. E o front page era aqueles templates que a gente usava com menu lateral fixo, que era um iframezão, ou header fixo no iframe, né? Quando você descobre o tabela border 0, né, você já começa a fazer muita coisa diferente, né? É verdade. Aí depois a vida acabou melhorando um pouco quando eu comecei a aprender o Dreamweaver MX, que eu não sei, acho que é o Dreamweaver 4 isso, ou MX, alguma coisa desse tipo. E a vida acabou melhorando um pouco já nessa época. Tinha alguns componentes já definidos nele que você acabava usando. Mas eu acho assim, como todo adolescente, você muitas vezes acaba tendo a motivação por estar aprendendo aquilo e às vezes por uma banda fazer um site de uma banda que gosta, fazer um site, se o cara toca guitarra, tentar fazer um site sobre aprender a tocar de guitarra. Eu já vi várias coisas desse tipo. Então, eu acabei fazendo um site sobre Charlie Brown Jr. Olha.
Exatamente. Charlie Brown Jr. me trouxe pra cá, digamos assim. Cara, e pra gente se situar um pouco, que época que você tá falando aí? Você falou adolescência, então você tá mais ou menos com quantos 2000. anos aí? Tá na escola? Eu tô com 30 anos hoje. Aham. Eu comecei ali estudando HTML em 2001, né? Então, foi nessa época da adolescência que eu comecei a praticar isso, mantendo um site bizarro de Charlie Brown Jr. com, sei lá, uns 80 arquivos HTML e com CSS muito tosco. E sem página dinâmica, sem essa vida boa de ter jerk, de ter esses geradores de estático que a gente tem hoje, né? A vida hoje é muito mais fácil com NPM. Então... O nosso site hoje é gerado no Jekyll lá. O site... exato, lá não deve na estrada. E eu também uso o Jekyll, é uma ferramenta bem interessante. Mas na época que você tinha... A hospedagem era HPG, CJB, você não tinha cartão internacional para comprar um domínio. O domínio .com.br você tinha que ter CPF, não, CNPJ, né? CNPJ. Na época. Então, já passei por isso tudo aí, algumas dessas bizarrices que a gente tinha anteriormente e que te limitavam um pouco. Então, acho que o maneiro foi ter passado por isso tudo. E depois em 2005, eu entrei na faculdade, então eu fiz engenharia da computação lá na Universidade de Pernambuco. Olha, aí você pode falar que você é um engenheiro front-end engineer, aí você pode falar, né? Acho que eu posso. Eu particularmente, eu acho que, apesar de ter feito engenharia, eu acho que não tenho tanto grilo das pessoas se intitularem também front-end engineer, porque acaba que esse é um nome padrão mesmo que é usado no mercado fora do Brasil. Independente se você tem graduação ou não, você muitas vezes é contratado na empresa como engenheiro de software também. Eu vejo essa discussão muito no Brasil. Não vou usar engineer, vou usar developer. Tá, usa o que quiser, mas... No final das contas vai importar o que você sabe, né? Exatamente. Então, assim, então tem caras que são engenheiro de som, por exemplo. É muito difícil você ver uma graduação de engenheiro de som. Então o cara não pode se intitular também que se é isso a profissão dele, entendeu? Eu levo muito esse paralelo. Então, isso me ajudou muito porque eu aprendi a programar na faculdade. Então, com C, depois eu virei monitor também durante um tempo de C. Isso me trouxe um aprendizado bem grande, assim, porque eu era bem tímido para falar mais em público, essa coisa toda. Eu achava bizarro como é que a pessoa conseguia chegar ali na frente e falar meia hora de um assunto sem decorar, entendeu? Então, era esse nível de timidez também, de processo de falar em público. Pra mim era bem atormentador, assim. Então, eu acho que eu ter aprendido HTML e CSS antes me ajudou porque, mais ou menos no quarto período da faculdade, eu comecei a dar aula de HTML e CSS na empresa Júnior. Então, legal, acho que esse conhecimento que eu trouxe de antes da faculdade me ajudou a estar trabalhando esse lado do falar em público também, quando eu estava até mais embasado depois de ter entrado na faculdade, entendeu? Você entrou na faculdade, o fodão já. Já sou, não, já manjo. Só HTML e CSS, mas assim... Normal. Como engenharia da computação, os professores acabam tendo um preconceito muito grande com essas linguagens de markup, ou não desvalorizando muito esse lado, entendeu? Sim. Você muitas vezes vê até pelo site dos caras, né? Os caras ainda usam tabela. Muitas vezes algumas coisas bem toscas que você vê em site de professor, os caras mal valorizam isso. Então, isso eu acho que o que me ajudou foi que gostando dessa parte de front-end e associando com alguns conceitos que você acaba tendo um embasamento melhor matemático quando você entra na faculdade de engenharia, entendeu? É muito difícil eu não ver aplicar uma transição de CSS e aquele nomezinho que eu coloco lá de easy in, easy out, linear, entender como é a função de crescimento daquilo no tempo, entendeu? Então eu acho que você bate o nome naquele linear, você já lembra que é uma função de um crescimento linear e aquele
efeito vai, durante um tempo, ter uma constante. Então, eu acho que esse embasamento matemático de um conhecimento melhor de função te ajuda a ver essas palavras assim, não usar por usar, entendeu? De bola, cara. Você consegue... tem aquele Bézier, a curva Bézier, né? Bézier. E, pô, calcular aquilo ali, calcular na mão aquilo ali. Exatamente, mas assim, muitas vezes acabam que as pessoas usam de um jeito, só porque eu quero esse efeito, e não porque muitas vezes você chegar pro designer, você quer que aconteça como? Isso aqui vai e volte, como é que você quer essa transição? Ele comece mais rápido, depois termine no mais lento, então eu acho que isso te ajuda nesses detalhes, entendeu? Porque muitas vezes você vê pessoas que têm deficiência até em proporção também no quesito matemático, então para ser front-end complica um pouco, né? Se você tem um pouco de dificuldade nisso, porque você lida com isso toda hora. Então, eu acho que foi isso como eu comecei. Eu acho que na época da faculdade eu tentei estagiar em lugares diferentes, com coisas diferentes, entendeu? Eu passei começando por um estágio público, vamos dizer assim, trabalhando na Universidade de Pernambuco mesmo, na reitoria, que era um estágio, mas era só você para fazer o projeto todo, entendeu? Tipo isso. Sim. Então, ali eu aprendi um monte também. Foi um primeiro lugar que eu comecei a usar realmente Ajax, tá fazendo coisas do zero mesmo ali, com linguagem dinâmica e tal. E acho que foi um momento também de eu pensar, pô, não quero fazer concurso público, que eu não quero estar lidando com essas pessoas constantemente a vida toda, que você pede uma coisa e demora 2 meses para chegar, demorava muito tempo assim, poucas pessoas tinham interesse realmente de estar trabalhando. Chegava o momento da pessoa chegar, assim, você via a galera realmente levava jornal todo dia para ler no trabalho, entendeu? Então, era meio bizarro, assim. Então, acho que o serviço público me traumatizou um pouco também de não tentar fazer aquilo, porque ia ser um ambiente de trabalho que as pessoas não queriam muita coisa. E nessa época, cara, de você estar estudando, e até um pouco antes que você contou que você aprendeu HTML, um pouco de CSS, você aprendeu isso tudo por conta própria? Você fez algum curso? Algum amigo te apresentou? Da onde surgiu essa curiosidade, cara? Cara, não, ninguém me apresentou, foi bem curiosidade mesmo, assim, de ver como aquilo funcionava, daquela página web, entendeu? Então, foi aquele view code no Windows, no Internet Explorer, e ver, caramba, a galera faz isso aqui, vou tentar dar uma olhada aqui no KD, como que se tem alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu acho que, eu não sei se você passou por isso, mas eu lembro até hoje, cara, das primeiras páginas que eu criei, assim, e eu sempre gostei, cara, eu sempre trabalhei com web também, né? Eu sempre fiz web, eu nunca fiz nada em desktop ou qualquer outra interface, eu sempre trabalhei com interface pra web. E eu lembro da primeira vez, cara, que eu peguei um código HTML, né? Eu vi esse view source, assim, né? Do browser. E, cara, eu lembro até hoje, assim, de eu pegar um bloco de notas, escrever uma meia dúzia de tags, assim, um H1, mais um P, e eu salvar aquilo como ponto HTML, né? Abrir no browser e ver, cara. Assim, sabe? Caramba, eu colocava a tag color, né? No P ali, no HTML4. Colocava tag color, assim, color head. E daí caramba, mano, o texto ficou vermelho, sabe? Tipo, deu um F5, deu um atualizar ali e o texto ficou vermelho, cara. Nossa, eu achava isso animal, assim, cara. Eu me senti o hacker, assim, sabe? Quando a criancinha, assim, fazendo o negócio, eu falei, nossa, eu sou hacker, velho. Pra isso chegar no Developer Tools, né? Que o cara hoje abre ali e consegue mudar tudo em tempo real. Exato, né? É gritante a diferença, porque hoje o cara que começa, abre logo aquilo e já consegue mudar a informação e ele já tem um CSS do lado ali de forma organizada, entendeu? Exato. Então o cara já consegue ter uma ideia ali que, isso aqui muda a cor. A gente não tá falando nem estilos, que a gente nem chamava desse nome quando começou. Então, a primeira vez que você salva uma página e vê aquilo lá, todas aquelas tags
tags em caps lock, né? Que era assim que as pessoas usavam. É. Então você via aquele amontoado de palavras. Isso aqui gera isso. Eu acho que essa mesma curiosidade foi no momento que eu tive também para ver como eu adicionava alguma funcionalidade no meu script de IRC, entendeu? Entendi. Eu acho que ali também me despertou um pouco para ir para essa área, porque você alterava alguma coisa, caramba, isso aqui se eu colocar um item nesse menu chama calculadora do Windows, entendeu? Então, tudo isso acho que acabou despertando para eu ter ido mais para essa área, porque eu gostava muito na graduação também de física, aí eu tava muito na dúvida se eu ia fazer um bacharelado de física ou engenharia eletrônica ou computação. E eu tentei trabalhar isso também no estágio, nos meus estágios durante a faculdade para ver qual que eu ia seguir. Legal. Acho que ajudou pra caramba, porque eu fui técnico de eletrônica industrial também, e eu gostava também da parte de sistemas embarcados. Eu cheguei a trabalhar com isso, programando em C para ARM, e foi um período de estágio assim, numa empresa que eu aprendi pra caramba também, que eu consegui trabalhar com isso. Eu trabalhei com coisas que eu acho que eu não vou trabalhar de novo, que seria Perl. Então acho que foi bom um aprendizado assim para coisas que até decidi que eu não queria trabalhar depois, entendeu? Então eu cheguei a trabalhar com PHP, mas achei que você ia falar isso. PHP para aplicações desktop lá. Caramba, com mano. PHP Isso com existe? GTK. Existia, eu acho que isso já morreu. Deve estar funcionando ainda, porque acho que nos projetos para Chesf, a galera deve estar usando isso por lá ainda. Então, isso foi bom porque eu consegui trabalhar com algumas coisas assim diferentes. E depois eu saí de lá e entrei numa agência web. Legal. Então, E essa agência web você entrou depois que você terminou a faculdade ou não? Foi? não, durante a faculdade ainda. Eu entrei como back-end e era back-end PHP, e eu fazia bem mais back-end nessa agência, quase nada de CSS e HTML. Quem fazia isso era o designer na época. Uhum. E aí depois eu fui para outra empresa, já quando eu terminei a graduação. Nela eu trabalhei num projeto que era meio que uma residência médica aplicada para engenheiros de software, entendeu? Então, quando a gente recrutava pessoas recém-formadas, Certo. e nesse curso nesse programa eles trabalhavam 4 horas e estudavam 4 horas, entendeu? Então, Entendi. pela manhã era de aulas, então a gente convidava professores também, tinha alguns professores no programa, Uhum. e à tarde eu cuidava de uma equipe com 7 bolsistas, que a gente desenvolvia aplicativos para um celular bem tosco da Samsung, um tal de Corby, acho que era isso. Uhum. E que era em HTML, CSS, JavaScript. Então foi o momento que eu passei a trabalhar mais full time assim com CSS, HTML e JavaScript, foi nesse programa. Então era bem interessante porque muitas vezes saíam da faculdade, tinha pessoas que saíam da faculdade também sem experiência, sem nenhuma vivência profissional. Então essa residência era para inserir essas pessoas mais no dia a dia de trabalho, entendeu? Para elas trabalharem mais em equipe. Então isso eu acho que eu fiquei uns 5 meses nesse programa, Tá. e depois eu fui pra Globo.com. Que é onde você tem a sua maior experiência. Que eu fiquei 5 anos lá. Eu tinha feito um teste pra Globo.com. Mas peraí, vamos lá. Você tava fazendo parte desse projeto, né? Que você não era um dos organizadores, não, né? Você foi um dos, sei lá, dos estágios, assim, vai. Não, eu era bolsistas. tutor. Não, eu era tutor. Você era Seu tutor. projeto já. Entendi. Isso é lá Em Recife. em Recife. Ainda. Que foi no César, numa empresa de lá. No César. Pô, legal, cara. A gente aqui do Deve na Estrada, há uns 3 meses atrás, a gente foi num evento em Sorocaba, no Sorocaba JS, e tinha uma galera do César lá. Acho que o César tem no Paraná, Recife e Sorocaba. Acho que são esses 3. Pô, legal, cara. Parece ser bem legal, assim, Foi um tempo bom proposta dos também caras. lá. E esse projeto, na
na real, foi junto com a Samsung, né? Porque é o Samsung que bancava. O César é cliente da Samsung nessa parte de estar oferecendo essa inserção dos alunos, entendeu? E a Samsung que bancava, era uma parceria ali. Então, os alunos depois recebiam um certificado de especialização depois de 6 meses, entendeu? Entendi. E aí, cara, você foi pra Globo.com lá no Rio? No Rio. E então, como é que foi? Como é que foi isso daí? Você fez um processo lá do Recife mesmo? Sim. Eu tinha feito um processo quando eu tava no 9º período da faculdade. E aí, pra sentir aquilo de, como é que é participar desse processo seletivo e tudo. Mas então, como é que foi? A Globo foi lá na faculdade? Tinha um processo lá ou você foi atrás da Globo? Como é que foi isso daí? Então, é aí que tem uma das vantagens de estar participando também em comunidades. Existia um grupo, Front-End Brasil, que foi criado inicialmente por uma galera de Recife. Esse grupo, acho que tinha desde meados de 2006, entendeu? Então, em meados de início de 2009, mais ou menos, eu fiz um cara que participava desse grupo, era gerente de front-end na Globo.com. Entendi. Então você já estava envolvido ali com comunidade nessa época. Eu já participava do grupo, aí ele mandou um e-mail pra mim perguntando se eu queria participar do teste. Legal. Aí eu tava na faculdade ainda, vou ver como que são esses testes, né? Aí eu fiz o primeiro teste e tal, ele tinha gostado e eu falei... Aí ele falou, não, você tem interesse de se mudar pra cá agora? Aí eu falei... Eu tenho interesse em me mudar, mas não agora. Pode ser remoto, alguma coisa desse tipo, então ainda não tem tanto essa política de trabalho remoto na Globo.com. E então, tá bom, então vê só, quando eu terminar a faculdade, você pode entrar em contato de novo, se tiver vaga, entendeu? Uhum. Então, aí mais ou menos que eu terminei a faculdade, eu tava no segundo dia do César de trabalho, o cara entrou em contato comigo de novo. Então, cara, tô no segundo dia de trabalho, mas, quero trabalhar na Globo.com por tudo que eu já tinha lido, por exemplo, no livro do Felipe Memória. Talvez o Felipe Memória é um dos culpados de eu ter trabalhado na Globo.com. E isso me incentivou pra caramba pra estar trabalhando lá especificamente para uma posição de front-end, entendeu? Porque eu tava ali de tutor no César, tava trabalhando com muito JavaScript, HTML e CSS voltado para mobile, e com isso eu comecei a fazer o processo seletivo de novo, né? Então, em idas e vindas, eu acabei indo para Globo.com só depois de uns 5 meses, mais ou menos, 6 meses, 5 meses, eu acho. Caramba, cara, mas o processo seletivo era longo assim ou foi porque era uma pessoa de longe, né? Que tinha que ficar fazendo isso, ficar viajando de avião pra fazer as coisas? É porque foi uma história bem bizarra. Ou é porque você é enrolado mesmo? Não, foi uma história bem bizarra porque no meio do processo seletivo, esse gerente de front-end saiu da empresa. Aí meu processo ficou no limbo, entendeu? Entendi. Aí depois, um mês assim, eu entrei em contato com o Felipe Silva, que hoje ele é gerente na área de vídeos no New York Times. Aí ele tinha me entrevistado na Globo.com. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, Felipe, tu sabe algum feedback daquele processo e tal? Eu tinha adicionado ele, né, no LinkedIn, ele... Cara, não tô sabendo de nada, assim, ninguém me deu uma resposta nem nada. Tô com a vaga aberta aqui, não tô achando ninguém. Pois é, aí ele tava recrutando também pra o time dele, entendeu? Aí, cara, procura saber aí, porque quem tava me entrevistando saiu da empresa. Aí ele falou, vou ver aqui. Aí, tipo, uma semana depois, mais ou menos assim, ele entrou em contato com outra área lá e eu fiz mais um teste. Depois eu fui na Globo.com e fui aprovado, entendeu? A gente fechou salário, essas coisas, e eu me preparei pra me mudar pro Rio. Então é uma história meio bizarra, porque eu fiquei no momento no limbo ali, sem saber se tinha sido aprovado ou não, entendeu? Porque antes do cara me dar a resposta, ele saiu da empresa. E como que foi pra você, cara, se mudar? Você tava meio
meio inseguro, ou falou, vambora, vamos se mudar pro Rio de Janeiro? Era um lugar longe, né, da sua família? Exato. Eu não tenho nenhum parente no Rio de Janeiro. Talvez fosse mais natural ter me mudado pra São Paulo, porque eu tenho vários parentes em São Paulo também, e tem mais oferta em São Paulo, vamos lá, ser justos. Então, eu fiquei naquela de, não, eu nunca pensei que eu não iria, entendeu? Primeiramente, porque eu tava muito na pilha também de ter uma experiência fora de lá, de Recife, e isso tava me ajudando pra caramba nessa motivação. Aí, o processo de mudança é sempre bem chato, né? Mas a Globo, ela deu um apoio bom também. Aí eles pagaram um mês de hotel na época, pagaram passagem também. Se eu tivesse mudança pra fazer, eles bancariam também. Então eles deram um apoio bem bom. Hoje tá até melhor isso, entendeu? Eu acho que são 2 meses de hotel, alguma coisa desse tipo. Então eu me mudei mais tranquilo. Oh, legal. Mas, e assim, arrependimento zero também de ter ido pro Rio e não ter ido pra São Paulo, alguma coisa desse tipo também, sabe? Ah, não, sim. Não, é uma puta empresa, né, cara? Acho que o melhor você dizer do que eu deve ter sido uma grande oportunidade. Aí faz parte de uma grande parcela da sua carreira, né, a empresa. Exatamente. E lá eu conheci muita gente. A equipe de desenvolvimento lá é fenomenal, assim. Eu até trabalho hoje em dia com o cara de mobile da minha empresa, ele era da Globo.com. Já trouxe, já levou uns caras junto já. Cara, a gente tá sempre aí pra tentar ajudar os amigos também, que são bons, né? Então. Exato, cara. Pra fazer um time legal também aqui que eu tô precisando fazer. Então, é interessante também essa formação inicial do time ser de pessoas muito boas. Então, até pra incentivar outros que estão vindo e se interessem pelo nosso time de engenharia, sabe? Então, cara, e como foi lá? Você se mudou pra Globo? Como é que foi trabalhar lá na Globo.com no começo? Você ficou meio acanhado, assim? Tô em outra cidade, em outro processo? Era grande o time lá? Como que era? Eu trabalhei no time de esporte, que a gente trabalha fazendo o Globo Esporte, o Sport TV, o Futipédia, o Cartola. O único que eu não trabalhei foi o Cartola. Mas era um time, eram 4 equipes quando eu cheguei. 4 equipes com mais ou menos 4 devs cada um, e mais um Scrum Master, mais um Product Owner, aí tinha também um gerente de área e o gerente do produto da área, entendeu? Já era uma galera já, né? Já era uma galera de umas 20 pessoas, mais ou menos. Normalmente tinha uma pessoa mais front-end no time, não necessariamente ela não podia fazer coisa de back-end, não existia isso, ela poderia estar fazendo também. Então, foi uma época bem interessante. O primeiro projeto que eu comecei lá foi o Tempo Real, aquele que a gente chama Tempo Real do futebol, onde você tem aquele acompanhamento do jogo, dos lances que está tendo no jogo e tal. Então, não essa versão nova, a versão anterior foi a que eu trabalhei. Então, foi já um período de grande aprendizado ali, entendeu? Porque várias coisas que tinham que ser feitas ali, aquele tempo real, ele funcionava no esquema de streaming, então o aprendizado ali também foi bem interessante. Então, o requisito que se tinha era tentar fazer o tempo real mais rápido da internet, da brasileira, sacou? Então, não tirar aquele esquema de polling para ele ficar esperando e tal algum determinado evento. Então, já foi um projeto, assim, muito bom. Era só isso que eles pediam, né? Tem que ser só o melhor do Brasil, só. Apenas isso. Então, E assim, lá tem um carinho também muito grande por design, né? Então, as coisas que se faz na Globo.com, eu acho que os designers lá são muito bem escolhidos também, tem uma galera muito boa, e
isso ajudava pra caramba, porque tu fazia um determinada interface lá e muitas vezes tu gostava do que tu acabou de fazer, assim, entendeu? Não era aquela parada que tu percebeu um designer meio caído e tu olhava assim, pô, tá bom, vou montar isso aqui mesmo. É o que tem pra hoje. Então, eu acho que é uma parada que dá muito orgulho de estar fazendo também, por causa desse carinho que a galera tem em estar fazendo aquelas interfaces, entendeu? Entendi. Então, acho que isso era uma das partes boas também, ter ser front-end lá. E você fazia lá só front-end ou como você tem um histórico aí com programação no back-end também, você metia a mão lá em alguns projetos, alguma coisa? O que era o back-end lá na época? Tá, na Globo, na época, se tem uma API interna de esportes também, então muitas das coisas que a gente tinha se consultava de lá. Eu fazia na maioria do tempo mesmo front-end, porque como tava no lado de produto, a demanda por interfaces era muito grande, entendeu? E então acabava fazendo a maioria do tempo mesmo front-end e só em raros momentos assim eu ajeitava alguma coisa que tava faltando em JSON, alguma outra coisa no back-end que tava faltando também. No Footpedia eu acho que eu peguei mais no back-end do que no projeto do Globo Esporte mesmo. Porque a gente muitas vezes todos os componentes que a gente acabava fazendo eram alguns widgets que a gente tinha uma plataforma para fazer a instalação daqueles widgets, entendeu? Então a gente desenvolvia um widget local, enviava para um determinado ambiente de validação e muitas vezes pela própria plataforma, entendeu? Entendi. Então isso, muitas vezes você tinha um contato com o backend ali só para estar acessando muitas vezes essa API interna para estar pegando uma determinada informação. Era basicamente isso que eu mais fazia. Entendi. E lá se não me engano, era Python, né? Na época que você trabalhou era Python ainda? Python já ainda, era Python. provavelmente. Sim, já era Python quando eu trabalhei. Antes era Java, porque tinha um CMS lá, Vignette, e eles foram matando isso aos poucos. Mas eu já cheguei, acho que mais organizado, com as coisas já sendo feitas em Python e com essa API também já estava no desenvolvimento dessa API quando eu cheguei. Então... E no front lá era Vanilla? Vocês usavam algum framework para ajudar? A gente usava jQuery, basicamente, para tudo que se tinha. Eu acho que ainda tá, né, com jQuery, fazendo as coisas no lado de esporte. A gente não pode estar generalizando lá, porque tem muitos times de desenvolvimento e os times têm muita liberdade para estar usando o que bem entenderem. A stack que quiser, né? Legal. Então, tem time hoje que usa React lá, tem. Angular, eu acho que não tem. Eu não lembro de nenhum time usando Angular, mas a gente estava com jQuery na época e acredito que a área de esportes ainda continua com jQuery. Recentemente a gente viu um projeto da Globo, que se eu não me engano é o Play, né? Globo Play. É algum desses nomes, assim, eu não sei o nome corretamente. Globo TV. Não sei o nome. Eu coloco no link aqui para as pessoas verem. É um projeto animal, assim, foi em alguns grupos de Slack também que eu tava participando, que alguém mandou, que se eu não me engano foi feito em React, que é como se fosse se a gente for fazer uma comparação, assim, é como se fosse uma Netflix da Globo. Então você tem ali um valor mensal que você paga, deve ser R$9,90, alguma coisa do tipo assim, que você tem acesso a tudo da Globo, né? Tudo do universo Globo ali. E, cara, animal, assim, eu dei uma olhada na interface, e é exatamente isso que você falou, sabe? Eu fico imaginando quem participou desse projeto, né? Eles usaram uma stack nova, né? Usaram o React para fazer. No JavaScript devem ter usado stacks novas também na parte do CSS, na parte do HTML, na API, né? Deve ser tudo por API ali. E a interface em si, animal também, sabe, cara? Tudo. Desde os lazy loads bem bonitinhos, completos, a transição entre as telas, você se sente num web app mesmo, assim, um site
que é um web app completo, sabe? A transição entre as telas, tempo de resposta das coisas, e o próprio design mesmo, né? O próprio UX, né? Total ali da interface tá muito bem feita, cara. É um projeto bem legal, eu vou procurar o link e coloco na descrição aí pra galera ver. Eu acho que tu pode até adicionando esse link também a uma apresentação do Jean Carlo Emer, lá de Porto Alegre, que ele fala sobre esse projeto. Exatamente. Eu acredito, se eu não me engano, foi nesse artigo que você comentou que eu vi isso, cara. Se eu não me engano, foi dele. Você trabalhou junto com ele lá? Não, ele entrou quando abriu o escritório de Porto Alegre. Eu já estava no processo, quando eu estava abrindo o escritório de Porto Alegre, eu já estava no processo de saída da empresa. E acho que porque acho que parte do Globo TV foi feito no Rio e parte em Porto Alegre, teve esse mix daí. É um projeto bem interessante também, acho que o responsive também completo. Então, eu peguei essa parte também quando a gente tava começando a fazer as coisas responsive, entendeu? Então, acho que esses produtos de sites de mídia em geral é perfeito para estar trabalhando com isso, o responsive. Tem alguns responsive server-side também, que eu acho que fica muito ruim. Lá também eu tive que trabalhar com isso e não é algo que fica legal. O cara fica manter duas bases de código, então eu era particularmente contra quando se tinha um responsive server-side. As matérias hoje é desse tipo, então acho que fica muito desorganizado você ter que manter essas duas bases de código e não pensar logo na matéria do tipo responsive, entendeu? Sim, eu acho que então quem trabalha em site de mídia assim, tem alguns sites que a gente vê que se você acessa pelo celular, você vê uma versão da mesma URL, mas é um markup completamente diferente. Cara, foi épocas de sofrimento, assim, porque tem que manter duas markups diferentes, então... Eu te entendo, cara. Onde eu trabalho tem muitas markups também, mas é uma coisa que a gente não tem total controle, né? A gente consegue tentar melhorar isso com o tempo, mas não é só a gente, né? É um projeto como um cara já disse, né? Quando você tem uma lanchinha, né? Pô, você dá um cavalo de pau é bem fácil, né? Quando você tá pilotando um navio ali, como uma empresa da Globo.com, você virar ali o navio, já dá um cavalo de pau com o navio, já é mais demorado, né? Exatamente. E assim, você separar seções assim do site também já como produtos específicos ajudam muito. Então, o tempo real, essa nova versão, ela é muito bem feita também. A equipe de desenvolvimento que fez essa do tempo real é uma equipe também bem boa que tem lá. As tabelas de resultados de campeonatos também já foram pensadas mobile first, entendeu? Então, isso ajudou pra caramba. Então, muitas vezes você tem aquela corrente que pensa em fazer o back-end responsive, digamos assim, ou responsive side, melhor dizendo, e tem aquela corrente que tava querendo fazer mobile first, entendeu? Que tava nesse momento que se tinha muitas discussões de umas coisas faziam desse jeito, outras coisas faziam desse outro. Ainda bem que essa galera do responsive server-side foi perdendo força, foram vendo a merda que estavam fazendo e acabou que esse lado do mobile first tá crescendo pra caramba e acredito que eles não vão voltar em nada do responsive server-side, não, que é meio tosco de trabalhar daquele jeito, na minha opinião, sempre. Sim, aqui a gente só dá a nossa opinião. Exatamente. E cara, vamos tentar, como que você acha que você deu subiu um degrau assim na sua vida? Então, de tudo que você me contou até agora, eu acho que você tá lá em Recife, ter conseguido completar a sua faculdade foi um degrau. Você ter entrado numa empresa como a Globo.com, do tamanho, do porte da empresa que é, e ter se mudado, né? Que aqui a gente tá só falando de código, né, cara? A gente tá falando de trabalho, do front-end, do back-end, mas falando de steps na sua vida, né? Um degrau aí que você subiu na sua vida. Pô, você ter se mudado pra uma outra cidade, com certeza você encontrou diversos desafios, né, cara? E subiu, teve esse degrau acima aí num ponto da sua vida. Quando que você acha que no meio desse processo
dos 5 anos, né, que você ficou lá na Globo. Foi 5 anos, é isso? 5. Nesse tempo aí, quando você acha que você subiu um degrau aí, cara, qual que foi o acontecimento aí pra você subir um novo degrau? Eu acho que eu já tinha um pouco dessa inquietação também quando eu estava na faculdade, porque eu não era um aluno sensacional, mas eu tentei terminar no período certo, eu terminei no período certo o curso, e também na média que eles pediam, mas eu tentava muito misturar assim com coisas do mercado, entendeu? Algumas coisas que eu não acreditava da área acadêmica, e eu tentava fazer essas coisas que o mercado também procurava. Eu acho que isso me ajudou pra caramba, eu tá saindo da faculdade já melhor adaptado assim para o que o mercado exigia, entendeu? Uhum. Então quando eu saí de lá, eu fiquei naquela, cara, eu acho que eu vou tentar uma empresa um pouco maior que me dê melhores condições, assim, tanto de treinamento que se tinha, então, equipe de trabalhar com pessoas também que são referências, assim, no Brasil para a área de web. Acho que isso também ajuda pra caramba, não tem nem como discutir que não. E essa transição de eu ir pro Rio de Janeiro também, você acaba, querendo ou não, vivendo numa cultura diferente, né? Já vamos falar assim. Porque o Rio, encarar uma nova cidade nordestina, indo pro Sudeste, aquela história do retirante eterno. Então, que hoje a gente vê muito, muito o contrário também, gente do Sudeste indo pra lá, em menor escala, mas se vê. Então, eu acho que isso é interessante, você acabar vendo também que existe um preconceito ainda, se tem, com o nordestino, isso é claro. Você acaba lidando com essas coisas na sua vida que você vai aprendendo, obviamente, com tudo isso que vai acontecendo. Então, muitas vezes, tem até fatos estranhos, assim, alguns comentários que você passa nessa época. Ah, tu é de lá do Nordeste, sacou? Tipo, coisa desse tipo. Eu acho que porque eu peguei muito o sotaque também do Rio, muitas vezes as pessoas pensam que eu sou de lá. Então, que legal, tu veio de lá e tal, não sei o quê. Então, eu acho que você acaba vendo um pouco dessa realidade também, que você estando apenas em Recife, não do ponto de vista profissional, do ponto de vista de viver na cidade, você acaba passando. Então, essa mudança já te dá uma maturidade bem boa, assim, pra tu encarar outros problemas se tu sair do país, sacou? Entendi. Então, os mesmos problemas que eu passei no Rio, assim, cara, eu passei em Nova York em menor escala, eu acredito, entendeu? Então, muitas vezes acaba pessoas que vêm do Rio diretamente pra cá, acha já alguns problemas que vem encarando pra cá. Aí eu, já passei isso no Rio e eu achava que isso era pior lá, entendeu? Então, eu acho que isso acaba te trazendo um amadurecimento muito bom pra tu encarar esses passos que tu vai dando na vida. Hoje eu acho que eu tô aqui em Nova York, mas eu também não tenho, assim, tanto amor pelas cidades também não, entendeu? Acho que eu acabei ficando mais... Calejado, né? Então, assim, tem problemas aqui, tem muitos problemas no Rio. Eu acho que o fato de eu ter vindo pra cá até foi mais pelo Rio do que pela Globo.com, entendeu? Porque a Globo, até comparado com várias empresas aqui dos Estados Unidos, ela dá um apoio muito grande pros profissionais, entendeu? E eu acho que isso, tudo que você vai pegando ali de pouquinho em pouquinho, isso te dá um fortalecimento muito grande. Então, o que eu recomendo, assim, para as pessoas, é sempre bom sair. Você saiu de Indaiatuba e foi para Indaiatuba, não é isso? Isso. E você foi para São Paulo, você já passa também algumas diferenças culturais ali, óbvias. Sabe? Exato, cara. E também, às vezes, não é nem tanto cultural, mas de crescimento também, né, cara? De crescimento próprio, né? Então, eu fui pra São Paulo. Eu moro em Indaiatuba hoje de novo, né? Mas eu morei em São Paulo por uns 6, 7 anos, por aí. E eu fui pra lá com 18 anos. E assim, querendo ou não, cara, eu passei minha adolescência inteira no interior, assim. Então, cara, eu andava de bike aqui, pra onde eu quisesse, sabe? Eu fazia vários cursos aqui, vários esportes que eu fazia de graça aqui na cidade. Eu era um adolescente bem solto, assim, né? E quando eu fui pra São Paulo, eu fui no mesmo esquema que
que você falou, assim, cara. Então, eu não fiquei pensando muito, eu simplesmente falei, cara, eu vou porque eu quero, eu fui com o intuito de estudar, né? Então, eu fui com uma faculdade na cabeça de uma área que eu queria estudar e falei, cara, eu vou. E daí eu fui, cara, e passei por diversas coisas também e que hoje eu olho pra trás e vejo o quanto eu amadureci por ter feito isso, sabe? Então, se eu não tenho nenhuma experiência profissional e também até de vivência fora do meu país, né? Eu só saí pra passeio do país e eu acredito que quando eu tiver, que eu quero ter, vai ser mais tranquilo, assim, do que várias pessoas acontecem quando sei lá, a primeira vez que sai de casa ou é a primeira vez que se vira sozinho, né? Tem muitas pessoas que têm essa primeira experiência logo fora do seu próprio país, né? Isso. Então eu acho que o meu baque como o seu vai ser o impacto vai ser menor também, cara. E o fato de eu acabei me isolando muito, né? Quando eu fui morar sozinho com 17, 18 anos, então eu acabei me virando muito sozinho. Então eu passo tranquilamente, assim, meses e meses sozinho e me virando sozinho, sabe? E fazendo todas as coisas sozinho. Eu não sou muito dependente das pessoas. Eu até nem gosto de ser dependente das pessoas, assim. Não importa qual pessoa, assim. Eu acabei criando isso por ter saído de casa... Eu não vou falar cedo, né? Mas eu saí de casa com 17 anos, vai. Eu acho que ajuda pra caramba quando você saiu de casa antes de eu entrar na faculdade, por exemplo. Então, isso com certeza já foi olha, aquele tapa que você leva, né? Olha, agora é por tua conta Exato, cara. E te vira, entendeu? Exato, eu conto uma história, cara, que pras pessoas que me perguntam isso, que teve um belo dia, assim, que eu tava na faculdade e teve uma vez que foi na faculdade e uma vez foi numa estação de trem, que as duas aconteceram assim, caiu uma chuva monstruosa, alagou tudo, né, em volta, não tinha como pegar condução, no caso do trem quebrou o trem, não tinha mais condução, era de noite e, cara... Todo mundo ligou, papai e mamãe, vem me buscar, por favor. E eu, cara, eu usava uma bicicleta, eu peguei a bicicleta, mano, coloquei no ombro, porque não dava nem pra... Eu tinha que andar Teve uma parte que alagou tanto que eu tinha que andar no canteiro do meio. Sabe quando tem uma avenida? Aí tem um canteiro mais alto no meio, assim, entre as duas... Sim. Entre as duas ruas, né? Eu tive que andar ali, bicicleta no ombro e vambora, cara. Vamos a pé pra casa, sabe? Não tem papai e mamãe pra chamar, pra socorrer, entendeu? Com certeza. Essa é uma história que eu falo, assim, que aconteceu, né? Que eu me recordo bastante. Que é o que acontece, cara, né? Uma hora você tem que se virar, né? Foi bem legal, assim, esse choque, esse baque. O lance de eu não sabia pegar ônibus direito, sabe? E eu fui pra faculdade, eu fui mais ou menos como você, assim. Quando eu fui pra faculdade, eu já sabia um pouco eu já fazia site, eu já tinha trabalhado com criação de sites. Então, eu tinha tudo que uma empresa queria, que era eu procurava um estágio e eu sabia, e eu tinha experiência, sabe? Então, nesse primeiro mês, assim, eu fiz acho que 21 entrevistas, cara. É um número, eu não vou lembrar o número exato, mas era um número meio absurdo, assim. Tipo, em um mês, eu fiz, sei lá, 18 entrevistas, sabe? Uhum. E eu tive que andar em São Paulo de ônibus, com um mapinha na mão. Na época, cara, eu não tinha 3G, assim, na época. Acho que até existia alguma coisa assim, mas eu não tinha. E era, cara, imprimir o mapa, tirar uma foto assim, ficar vendo o mapa, ficar falando com o cobrador lá, quando chegar na tal avenida aí você me fala. E foi assim, cara, foi se virando, bem legal, cara. E isso tudo, cara, quando você dá outro passo, como você deu agora pro Netshoes, você vê às vezes a galera reclamando de outras coisas assim, né? Que, pô, o moleque tá reclamando disso mesmo, sacou? Você vê as reclamações, você passa muito por isso também. Eu acho que, assim, a migração pra cá, pode algumas pessoas me achar diferente, mas eu acho que a migração pra cá foi bem mais fácil, assim, também. Uhum. Porque você acaba vindo também com um salário melhor, você já tá em outra fase da tua carreira também, entendeu? É uma cidade cara, entendeu? Eu acho que o ponto mais chato também é a burocracia do governo americano em si. E pra
essa emissão de vistos, mas no geral, assim, aluguel de casa também é algo que você sofre muito também, porque você chega sem crédito, então você chega, como a mulher do banco mesmo me fala, você chega like a baby, então você é uma criança pro processo de crédito, você não tem nem zero crédito, você não tem. Então, isso leva um tempo para você construir, mas mesmo assim, você acaba tendo que se preocupar mais do ponto de vista organizacional das finanças, tudo isso que você vai aprendendo. É bom sempre você ter uma preparação, né? Se for um cara que quer se mudar e não tem essa organização financeira, pode ter umas complicações de vir logo de cara pra cá. Sim. E, cara, e como que foi essa transição, então, cara? Você tava lá na Globo e você decidiu, pô, quero sair fora do país, ou a oportunidade apareceu pra você, veio da comunidade também que você participava, como é que apareceu isso? Tá, eu comecei a pensar nessa mudança mais ou menos em 2014. Acho que foi isso. 2014. Aí eu tava naquela pô, acho que tá na hora de ter uma experiência, principalmente pra pegar uma fluência no inglês, né? Porque eu considero isso fundamental. E tem pessoas que conseguem ter uma fluência boa estando daí, mas eu tinha muita dificuldade pra chegar num estado melhor em inglês. E eu acabei que vendo algumas possíveis lugares que eu poderia estar interessado de trabalhar e processo disso nessas empresas, eu acabei conversando com duas em 2014 para 2015, ou melhor, de 2013 para 2014 foi. Você se decidiu, falou, cara, eu quero ter uma experiência fora do meu país. Exatamente. E você tinha um país em mente, falou assim, não, eu quero ir para os Estados Unidos, ou não, era uma coisa mais aberta, você estava a fim de simplesmente ter uma experiência fora do seu país atual? Eu foquei, assim, 2 anos, 2 janelas de tempo especificamente, que a gente não pode dizer que é o ano todo, que é para vir para os Estados Unidos, para os Estados Unidos. Se, por exemplo, eu não tivesse conseguido vir agora, se eu não tivesse pego essa vaga no início de 2015, provavelmente eu ia tentar outros países. Entendi. Porque eu acho que chove muita oportunidade aqui. Tem outros países que também chovem muito, mas eu acho que para o crescimento profissional que se tem aqui tem uma... Cara, é bizarro, assim, mesmo que tu tá numa determinada empresa que eu cheguei agora, eu tô vendo, eu comecei o projeto dos caras no GitHub, entendeu? Então é algo que é tua criança mesmo ali, que tu tá cuidando ali todo dia há 1 ano. Então tu vê esses resultados começando a ter na empresa é bem interessante. E eu tava com aquela, né? Isso acaba traz um crescimento maior, entendeu? De profissional também. Eu acho que o salário daqui também, o software engineer nos Estados Unidos é considerado uma das profissões que mais bem remuneradas. Então, tu consegue ter um padrão de vida bom, entendeu? E assim, eu não me via muito em algumas oportunidades que eu acabei recebendo da Europa, e já tinha recebido da Europa e da Ásia também. Eu cogitava também para a Ásia se não rolasse pra cá, e que eu já fui em alguns países por lá e gosto muito também daquela área, principalmente Singapura, eu acho que eu ia tentar, provavelmente. E então, isso dessa mudança, eu estava focando especificamente nos Estados Unidos, Califórnia ou Nova York. Eu acho que era onde aparecia mais vagas, de fato. Uhum. Então, em 2013, eu conversei com 2 lá. Uma barrou no processo jurídico de, não vamos aplicar mais visto para esse ano, enquanto eu estava no meio do processo, e a outra não rolou. Então, no final de 2014, eu estava em processo para uma outra empresa da Califórnia, e eu comecei, aí eu recebi um e-mail desses caras aqui de Nova York, que eles estavam procurando alguém para fazer um freelance. Aí eu
normalmente não fazia freelance. Então, pô, vou pegar esse daqui, vamos ver o que é que esses caras vão tentar daqui pro final de dezembro. Eles conseguiram um investimento no final de dezembro e eles falaram que, dando tudo certo no andamento da empresa, eles iam aplicar o visto H-1B pra gente. Então, foi o que aconteceu. Eles aplicaram para umas 5 pessoas, eu acho, esse tipo de visto. Acho que 2 não foram sorteadas e a gente começou a empresa, entendeu? A gente hoje tem um time de desenvolvimento de 4 pessoas. E assim, você falou que você começou a fazer freelance pra ele, certo? Sim. Você já tinha saído da Globo.com ou você fazia a jornada dupla aí, jornada do herói? Jornada herói. Jornada herói. Jornada herói. Então você foi bem pé no chão, cara, né? Porque Sim. você poderia ter, vou largar tudo, vou começar a freelar pros Estados Unidos e ver no que dá, né? Você foi bem pé no chão, manteve a sua vaga ali, né? A sua posição onde tava e começou a fazer uma jornada herói aí pra ver se dava alguma coisa, né, cara? Exatamente, mas assim, não é algo que você consegue manter por tanto tempo também. Então, quando tava assim mais uns 3 meses já nesse freelance, eu já tava preparando pra minha saída lá, entendeu? Entendi. Então, eu acho que a jornada herói não dá muito tempo, né? Não, eu acho que você se desgasta muito, a grana é boa, mas você acaba se desgastando pra caramba, assim. E quando foi mais ou menos maio, eu saí da Globo e fiquei full time pra essa empresa. Então, acho que foi bem interessante também ter ficado um tempo remoto trabalhando pra eles. Assim, acho que eu gostei muito também de ter trabalhado remoto, então que tem pessoas que muitas vezes não podem estar saindo do Brasil e às vezes tem medo de encarar algo assim. É mais instável, é sim, do que muitas empresas no Brasil, mas eu acho que do ponto de vista financeiro hoje está recompensando bastante, porque o real não tá valendo muita coisa. E acaba sendo uma diferença bem grande do que as outras empresas estão pagando aí. Porque os caras estão com um multiplicador vezes 4, né? Então... Exatamente, né? Fica difícil de competir, entendeu? É a China tirando jogador do Corinthians, tipo isso. Entendeu? Não tem como os caras segurarem muito. Então, vai ser sério, saíram as melhores pessoas do Brasil. Cara, e tá saindo muito. Tá então, saindo assim, uma galera, né, cara? Tá saindo uma galera. Então, Europa, Berlim especificamente, tá tirando muita gente. Quem acha que pode vir só para os Estados Unidos, mas, cara, Berlim tá contratando muito também. Então, a Canadá também tem muita oportunidade. Então, acho que com a desvalorização da moeda, essas pessoas vão sair cada vez mais, entendeu? Tô vendo, cara, tem muita oportunidade, tem muito profissional saindo aqui do Brasil. Eu converso bastante com alguns amigos e às vezes a gente olha um pouco ao contrário também, né? Então, cara, tem muita oportunidade, né, que tá tendo de fora e tem muita oportunidade aqui dentro também, cara. Tá faltando, como muitos profissionais estão saindo, né? Muita vaga tá ficando aqui também, cara. Tá tendo bastante oportunidade na nossa área de programação. Apesar do país estar em crise e tem muita gente desempregada, eu tenho vários amigos que estão desempregados, inclusive familiares, assim. Mas na área de programação ainda é uma coisa boa. Todo mundo tá com medo, né? Todo mundo tem um receio, assim, até quem tá na área de programação, mas não tá, né? Se você, sei lá, você ganha X e aceitar ganhar X menos 1, tem vaga, sabe? Talvez não tenha a vaga que você tá esperando do quanto você ganha, o quanto você ganhava, mas se você aceitar X menos 1, eu acredito que tem, assim. E uma coisa que você pode me falar também, cara, que eu ando vendo, eu não encontro muitas vagas júniors ou mid pra outros países, cara. Eu vejo muitas vagas de sênior, cara. Você que tá aí trabalhando numa empresa americana e até 2 anos atrás que você tava procurando, 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos atrás que você tava procurando, 2, 3 anos atrás, pra sair, você via vagas desse tipo ou você só via vagas de sênior? Você foi pra ir como um cara mais sênior ou você teve que voltar um pouco na carreira? Como é que foi? Entendi. No meu caso, é um pouco diferente, porque a empresa tava começando realmente, então eles queriam um cara que começasse a liderar essa área
para fazer o front-end deles e provavelmente o recrutamento das próximas pessoas que vão entrar na empresa, entendeu? Então eles buscavam Então eles um cara estavam. mais sênior mesmo. Exatamente. Mas eu vejo muita vaga de pleno também e eu acho que muitas vezes um cara muito bom no Brasil pode estar vindo para cá como um pleno também. Eu acho sem problema, porque essa evolução também pode não ser o mesmo tempo que você pode estar levando no Brasil. Exato. Entendeu? Porque eu acho que as pessoas acabam valorizando mais isso e talvez até de forma mais rápida do que você vê em muitas empresas no Brasil. Eu vejo muitas posições para o visto H1B mesmo, posições como pleno, muitas também. Em empresas grandes também, a maioria. Para júnior é mais complicado você trazer, porque muitas vezes, normalmente esse tipo de visto é para pessoas que tenham altas skills, né, altas qualidades para a aplicação daquele visto, porque tem que ser, quando você aplica esse visto, você tem que mostrar que aquela pessoa está bem apta para aqueles requisitos, Tem que entendeu? justificar, né? Exatamente. Então, assim, para trazer um júnior, ele pode deixar muitos júniors aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então, não é algo que eles vão estar procurando muito para trazer. Eu não conheço, particularmente acho que ninguém veio como júnior, de quem eu conheço. Mas já viu como pleno. Exatamente. Legal. E por causa desse processo de aplicação de visto. Então, esse visto, normalmente, eles aplicam, eu acho que tem uns 60 mil vistos por ano, e que acho que ano passado teve umas 130 mil aplicações, algo assim, 140 mil aplicações. Então, assim, se tem mais gente se concorrendo pro visto, não tem outra, é sorteio. Então, aí que vem o medo também das empresas. Então, pode ser que você não seja sorteado, como aconteceu 2 lá na empresa. Entendi. Então, um não veio e o outro aplicaram um visto O, porque um desses não sorteados foi o co-founder. Então, tipo, é sorteio mesmo, entendeu? Não tem muito essa. Eu conheço caras que estavam com vagas no Netflix também, que não foram sorteados. Caras que um ano no Yelp ele não foi sorteado e no outro ano ele entrou também. Ele conseguiu no sorteio. Então, acaba acontecendo mesmo, a realidade de não ser sorteado. Então, por mais que você tente para os Estados Unidos, tenha vaga, apliquem para o seu visto, você pode não ser sorteado, simplesmente. O cara do Netflix, ele acabou indo para outra empresa em Londres mesmo, porque ele não conseguiu fazer o processo para cá. Entendi. Cara, e pra gente finalizar aqui, eu tenho 2 perguntas. Uma é como é que tá aí, cara? Como é que você tá se sentindo aí nos Estados Unidos? Como é que foi? Como é que foi pra você estar trabalhando aí? Quanto tempo você já tá aí, né? E como tá sendo? E o que você quer daqui pra frente, cara? Você pretende aí ficar nos Estados Unidos mesmo? Ou você tem mais ambições? Então, aqui tá legal também. A gente tá no processo, no segundo step, assim, da empresa. A gente tá buscando algumas pessoas para tentar contratar e eu acho que profissionalmente eu tô nesse momento junto com mais outros 3 desenvolvedores que a gente tá construindo um novo time de engenharia, entendeu? Isso tá profissionalmente bem interessante porque você acaba tendo uma influência bem mais forte na cultura de um time de engenharia que você pretende que seja, entendeu? Então, tô nesse nível hoje. Eu tô aqui nos Estados Unidos hoje, mas isso não quer dizer que eu vou morar a vida toda aqui. Eu não tenho planos para voltar, mas eu também, como eu te falei, assim, eu tô aqui hoje, mas não quer dizer, a empresa pode estar crescendo, pode ser que precise de outra pessoa em outro lugar também. Nunca se sabe se eu posso estar indo para outro lugar. Mas eu gosto muito daqui de Nova York especificamente porque eu acho que aqui é muito fácil para se locomover, assim. Particularmente eu não sei dirigir. Então isso me dá uma facilidade muito grande de estar morando aqui, de estar chegando em casa tarde, pegando o metrô e sem problema, assim. E ainda você
você gastando pouco com relação ao transporte. É a cidade perfeita pra você que não gosta de dirigir, né? Porque dirigir aí é Eu nem sei, entendeu? Eu acho que não sei nem se eu gostaria em algum momento, mas eu não sei. Então, isso tá bem adaptado pra minha realidade no momento. E que próximos passos eu não sei, eu não tenho agora eu não tenho uma pretensão de estar saindo daqui. O que eu tô na cabeça mesmo é estar crescendo esse time que eu tô trabalhando. Legal. E porque a gente tá num momento bem no começo, né, da empresa. Então, a gente pode estar trazendo gente, formando um time maneiro por aqui também. E é o que eu penso, assim, para os próximos 2 anos, provavelmente, e a partir daí vou avaliar como é que eu tô nessa situação toda. Mas o que eu tenho a dizer, assim, é que acho que mesmo para as pessoas que tentam sair e que acham, podem estar passando problema, o problema vai acontecer. Você tá no Brasil ou você tá por aqui, entendeu? Mas eu acho que acabou os problemas sendo de uma dimensão menor do que talvez na primeira migração para o Rio de Janeiro, entendeu? Eu acho que é mais fácil, talvez, você ser brasileiro aqui do que você talvez ser nordestino no Sudeste. Talvez uma comparação mais... Olha só. Polêmica. Mais polêmica, sabe? Então, do ponto de vista de... acho que minha esposa, eu vim com minha esposa também, todo nesse contexto. Uhum. Eu acho que minha esposa passou por passa sem problemas aqui. Talvez no Rio ela passou por algumas coisas. Até por ela ter vivenciado essa parte de estudar no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Então, Sua esposa você conheceu no Recife mesmo? Sim. Legal. E assim, eu acho que um dos principais pontos negativos dos Estados Unidos é que você vindo casado, por exemplo, a esposa não pode trabalhar. Então, isso acaba gerando um pouco de gap na carreira profissional dela, entendeu? Então, se isso, de fato, eu acho que é um dos maiores problemas desse tipo de visto que isso acaba gerando, entendeu? Eu não sei se em algum momento eles vão mudar isso, porque acaba dobrando, né, a quantidade de pessoas, de trabalhadores que eles estão importando. Uhum. Mas isso tem algumas pessoas que sentem bem mais isso, porque se a pessoa, ela não pode receber de dinheiro de forma alguma, entendeu? Legal. Minha esposa ia adorar, cara. Ela não pode nem, por exemplo, receber, até onde eu sei, Google AdWords, entendeu? Por exemplo, ela tem um blog, então ela não pode receber por aqui. Tem isso. Então, é uma limitação que eu acho que é um dos principais problemas nessa migração. Eu vejo isso como negativo nos Estados Unidos, e outro negativo também que eu acho daqui é a questão de saúde. É tudo muito caro, entendeu? Todas as pessoas ficam com muito medo. Você nunca tem que pegar uma ambulância, por exemplo. Evite isso na sua vida de qualquer forma. É não que você no Brasil você vai, quero pegar uma ambulância, mas é muito caro esse processo de saúde aqui, qualquer coisa que você precisar. Então talvez isso pode ser um dos motivos de eu estar mudando para outro país em algum outro momento, porque quando você vai ficando mais velho, você pode ter mais problemas de saúde. Isso é de se preocupar, né? É de se preocupar, porque acho que não adianta você ganhar muita grana, assim, ganhar um salário muito mais confortável aqui, mas que em um determinado momento você vai ter problemas de saúde e gastar muita grana também, tudo que você teve de economia. Então, é um dos principais pontos negativos de se morar por aqui, eu acho. Saúde e, como imigrante, a esposa não poder trabalhar com esse tipo de visto H1B. Acho os dois principais problemas. Legal. Puta problemão, né? Exatamente. Mas legal, cara. Pô, então a gente tá ficando... o papo tá bem legal, cara. Pô, acho que a gente tem muita conversa aqui ainda, mas o papo tá ficando extenso, né? Então, cara, eu queria agradecer. Muito obrigado aí por ter participado, cara, ter disponibilizado esse tempo. A gente tá gravando num sábado aqui, né? Pra quem tá ouvindo a gente na sexta, a gente tá gravando num sábado. Então, cara, muito obrigado mesmo por ter batido esse papo comigo.
Eu acho que a gente pode, cara, fica o convite aqui, venha participar de mais cast conosco. Acho que a gente tem muita coisa aqui pra falar ainda. A gente pode falar do seu... Da sua vivência em Nova York mesmo. É uma coisa que a gente não conseguiu falar muito aqui. A gente pode falar mais disso depois. E, cara, boa sorte em tudo aí. Eu acho que você tá num momento bem legal agora. Você tá montando uma equipe bacana aí, conseguindo recrutar pessoas legais, trazendo amigos bons aí pra trabalhar junto com você. Então, cara, boa sorte em tudo aí e valeuzão, mano. Obrigadão pelo convite aí e continuem também escutando aí e continue fazendo esse trabalho, porque eu acho que tá bem interessante e principalmente vocês estarem pegando pessoas também de lugares bem diferentes, como foi o caso do Hamilton na última semana. Tirar a galera um pouco do eixo, talvez Europa e Estados Unidos, eu acho isso muito interessante também. Legal. Valeu aí a oportunidade. Valeu, abraço. Valeu, abraço, tchau.